No centro de uma revolução que pode reescrever o destino da América do Norte, surge uma questão que não quer calar. E se a rota mais importante de comércio entre os maiores parceiros econômicos não passasse mais pelo território dos Estados Unidos? Imagine o estrondo causado quando os gigantes do comércio canadense e mexicano resolvem simplesmente ignorar a tradicional passagem americana e lançar um desafio direto às políticas protecionistas que ameaçam sufocar suas economias. Esta é a história do Corredor Norte, uma rota ferroviária e portuária que está prestes a mudar para sempre a lógica do comércio continental, transformando antigos acordos e derrubando barreiras que pareciam intransponíveis. O dia 1º de agosto foi marcado para entrar na história, e não pelo motivo que Washington esperava. Foi nesta data que a ameaça de uma tarifa de 30% imposta sobre produtos essenciais como aço e autopeças deveria tornar-se realidade, elevando custos, tensionando fábricas e repercutindo na vida de milhões de trabalhadores e consumidores americanos. Mas enquanto o governo americano firmava sua decisão, os vizinhos do Norte e do Sul já estavam agindo, não com palavras vazias, mas com trilhos, concreto e planos audaciosos. Não se trata apenas de uma linha férrea, nem somente de um porto. O Corredor Norte é a mais audaciosa expressão de resistência econômica contra uma política que muitos consideram cega e punitiva. São 9.200 quilômetros de ferro e aço que contornam o solo americano, criando uma rota que liga o Oceano Pacífico, no Canadá, ao Golfo do México, no México, passando por portos gigantescos e centros industriais que nunca mais dependerão das tradicionais burocracias e tarifas dos Estados Unidos. Este desvio não é um mero atalho. É um recado claro de que a América do Norte está reconfigurando suas prioridades, e prioridades não se negociam, elas se impõem. O impacto dessa decisão reverbera muito além das planilhas do comércio exterior. Em Detroit, a capital histórica da indústria automotiva americana, a folha salarial prevista para o ano de 2024 é comparável ao valor das cargas desviadas por essa nova rota. Bobinas de aço, baterias para veículos elétricos e toneladas de soja, produtos que sustentam empregos, famílias e a economia local. Mas o que acontece quando esse fluxo se redireciona para fora das fronteiras americanas? O que significa para o trabalhador que depende da montagem dessas peças e para o empresário que vê seu custo subir a cada dia? Essas perguntas não são abstratas nem distantes. Elas reverberam em cada decisão política, em cada contrato industrial, em cada caixa registradora que registra o preço final de um produto. E o pior, tudo isso pode acontecer antes mesmo do primeiro vagão cruzar oficialmente a nova rota. A urgência desse movimento não está apenas em proteger mercados ou reduzir tarifas, mas em preservar a própria estrutura que sustenta a vida econômica de milhões. Mas como surgiu essa rota que desafia a supremacia americana? Não foi da noite para o dia. Foi uma resposta calculada, fruto de anos de planejamento, investimentos bilionários e uma visão estratégica que enxerga além do horizonte imediato. A ideia nasceu da constatação clara de que o sistema vigente, baseado em dependências rígidas e tarifas crescentes, estava condenado ao fracasso. E a resposta veio na forma de um corredor que promete não apenas desviar cargas, mas reescrever a história do comércio na região. E essa resposta não veio sem um custo. As cifras envolvidas impressionam pela dimensão e ousadia. Um consórcio privado mobilizou 3 bilhões e 300 milhões de dólares para erguer essa espinha dorsal ferroviária e portuária, conectando o porto de Prince Rupert, no Canadá, a Mazatlán, no México. Do lado mexicano,
A construção de um superporto capaz de movimentar 8 milhões de contêineres por ano se tornou a âncora do projeto, prometendo uma eficiência e uma capacidade que eclipsam os terminais tradicionais americanos. Enquanto isso, nos corredores do poder em Washington, a reação foi de desconforto e preocupação. A receita anual estimada em 4 bilhões de dólares, oriunda das tarifas sobre o comércio que atravessa o solo americano, agora corria o risco de evaporar. Era como se uma torneira crucial estivesse sendo fechada lentamente, reduzindo o fluxo de recursos que abastecem o orçamento federal. Mas talvez a maior perda fosse o controle e a influência política que os Estados Unidos exercem sobre seus parceiros comerciais, ameaçados pela existência de uma rota que simplesmente ignora sua autoridade. A magnitude desse movimento se torna ainda mais evidente quando se percebe que a tarifa de aço, por mais expressiva que pareça, representa apenas uma fração minúscula da arrecadação federal, cerca de 0,04% do total. Ou seja, do ponto de vista financeiro direto, a tarifa não move montanhas, mas a ameaça de perder o controle sobre as rotas comerciais e, consequentemente, sobre as cadeias produtivas, faz esse impacto parecer muito maior. E o Corredor Norte não é apenas um símbolo de resistência, mas uma arma concreta que pode minar essa influência, deslocando o centro de gravidade econômico para outros polos. Além disso, a lógica por trás da nova rota não é apenas sobre economia, mas sobre poder. A possibilidade de enviar baterias para veículos elétricos diretamente de Monterrey para Vancouver, por exemplo, sem pagar pedágios ou enfrentar burocracias americanas, altera profundamente o equilíbrio competitivo. Cada container que desvia da rota tradicional cria uma disparidade de custos que amplia a distância entre os preços de venda nos Estados Unidos e os custos reais de produção no Canadá e México, exatamente o oposto do que a Casa Branca pretendia ao elevar tarifas. Os idealizadores do Corredor Norte chegam a compará-lo a um canal do Panamá sobre trilhos. Uma analogia que revela a ambição do projeto em cortar dias de navegação e eliminar tarifas que elevam os preços finais dos exportadores da costa oeste. Esta visão mostra que, para eles, a rota é mais que um corredor logístico, é uma revolução que poderá redefinir as vantagens competitivas de toda uma região. Mas o que realmente preocupa Washington não é apenas a perda financeira direta, e sim a erosão da capacidade de controlar, auditar e impor regras sobre o fluxo de mercadorias. Um trem que jamais pisa em solo americano não pode ser tributado. Essa realidade configura um fenômeno conhecido entre especialistas como vazamento regulatório, onde as políticas tarifárias perdem efeito diante de rotas alternativas e cadeias produtivas que se adaptam rapidamente. Esse microconflito entre o desejo de manter o domínio comercial e a emergência de alternativas ágeis que desafiam o status quo traz à tona dilemas profundos. Até que ponto um país pode manter tarifas elevadas sem comprometer seus próprios interesses? A resposta, aparentemente, está se tornando cada vez mais clara nas decisões de Ottawa e Cidade do México. Ainda assim, o relógio corre contra os Estados Unidos. Com a rota pronta para começar a operar antes mesmo da tarifa entrar em vigor, a Casa Branca enfrenta o desafio de reagir a uma mudança estrutural que não poderá ser revertida com facilidade. É como se um trem estivesse partindo da estação sem que Washington tivesse sequer a chave para impedir a partida. Enquanto isso, no silêncio da burocracia e dos cálculos econômicos, uma nova realidade se forma. A América do Norte não será mais dominada exclusivamente pela lógica das tarifas e controles americanos. Está nascendo um novo mapa do poder comercial, onde a iniciativa, o investimento e a inovação dos vizinhos podem superar as barreiras erguidas com tarifas punitivas.
O Corredor Norte não é apenas um projeto de infraestrutura. É uma declaração de independência econômica e estratégica, um movimento que desafia antigas certezas e promete transformar o panorama geopolítico da região. É a primeira faísca de um incêndio que pode consumir velhos paradigmas e reacender a chama de um comércio mais fluido, mais competitivo, mais integrado sob novas regras. O Corredor Norte não surgiu do acaso, mas sim de uma decisão firme e estratégica, que se materializou em bilhões de dólares destinados à construção de uma espinha dorsal logística que liga o Oceano Pacífico ao Golfo do México, atravessando vastos territórios do Canadá e do México. Para quem vive no interior do Canadá, em cidades pequenas ao longo do trajeto férreo, essa obra representa mais do que um projeto econômico. É a promessa de empregos, desenvolvimento e uma conexão direta com o mundo, que não depende mais dos impasses políticos e tarifários dos Estados Unidos. Enquanto isso, para Ana, uma empresária mexicana de 53 anos que administra uma fábrica de componentes eletrônicos em Monterrey, o Corredor Norte abre uma janela de oportunidades e esperança. A possibilidade de exportar diretamente para Vancouver, sem pagar tarifas exorbitantes ou enfrentar burocracias americanas, significa manter seu negócio competitivo, proteger os empregos de sua equipe e garantir o sustento de suas famílias. Essa rota é a linha tênue que separa o crescimento da estagnação, a segurança da incerteza. O impacto financeiro desse projeto é imenso e concreto. O consórcio privado que financia o Corredor Norte investiu 3 bilhões e 300 milhões de dólares para construir e aprimorar os trilhos e portos que farão essa rota pulsar. Do lado canadense, o porto de Prince Rupert, que já movimenta uma massa considerável de cargas, recebe investimentos que ampliam sua capacidade e eficiência. Do lado mexicano, a construção de um superporto em Mazatlán, com capacidade para 8 milhões de contêineres por ano, promete revolucionar o comércio da região. Essas obras não são apenas números em relatórios, são a força motriz que pode transformar realidades locais. Para José, um caminhoneiro mexicano de 57 anos que viaja rotineiramente entre os portos de Veracruz e Altamira, a ampliação dos terminais e a construção da rodovia Superhighway Sonora-Durango significam estradas melhores, menos riscos e mais previsibilidade para o futuro. Essa infraestrutura renovada cria um cenário onde a logística não é mais um obstáculo, mas um facilitador da vida cotidiana e dos negócios. Mas essa transformação não acontece sem desafios. A reação dos Estados Unidos não se fez esperar, e o desconforto em Washington é visível. As tarifas, que renderam cerca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares nos primeiros 9 meses do ano fiscal, representam apenas uma fração das receitas federais, mas simbolizam o poder que os Estados Unidos ainda exercem sobre seus parceiros comerciais. A ameaça é clara. Se parte significativa do comércio se desviar para o Corredor Norte, essa receita e essa influência podem se dissipar rapidamente. Para trabalhadores como Carlos, um operador de fábrica de 55 anos em Michigan, essa disputa não é abstrata. Ele sente diariamente o impacto das incertezas nas linhas de produção, no volume de trabalho e nas perspectivas de estabilidade. A pressão sobre as cadeias produtivas, causada pelo redirecionamento de cargas, ameaça seu emprego e o futuro de sua família. Carlos sabe que o equilíbrio econômico é delicado e que decisões tomadas a milhares de quilômetros afetam diretamente seu dia a dia. O Corredor Norte, portanto, não é apenas um projeto de infraestrutura, mas um palco onde se desenrolam tensões políticas, econômicas e sociais profundas. Ele representa a resistência dos vizinhos que, cansados das tarifas e das barreiras comerciais, decidem traçar um caminho próprio. Essa escolha, no entanto,
provoca microconflitos. A disputa pelo controle das cadeias produtivas e pelo futuro econômico da região coloca governos, empresas e trabalhadores em uma encruzilhada cheia de riscos e oportunidades. A narrativa do Corredor Norte também traz à tona questões que transcendem o comércio e a logística. Ela revela a complexidade das relações internacionais no século XXV, onde decisões estratégicas se entrelaçam com histórias pessoais de vida, trabalho e esperança. Para mulheres e homens entre 30 e 65 anos que construíram suas trajetórias em meio a crises, avanços tecnológicos e transformações sociais, compreender essas dinâmicas é essencial para interpretar o presente e vislumbrar o futuro. Em um mundo onde a economia global se apresenta cada vez mais interligada e volátil, a construção do Corredor Norte é uma prova de que infraestruturas podem ser armas poderosas nas mãos de quem deseja desafiar a ordem estabelecida. Mas também é um lembrete de que essas mudanças reverberam em vidas humanas, em lares, em comunidades que dependem do trabalho honesto e da estabilidade econômica. Ao refletirmos sobre esse cenário, percebemos que compreender as motivações e estratégias por trás dessas decisões vai além da análise econômica ou geopolítica. É preciso mergulhar nas histórias, nos traços de liderança e na personalidade dos atores que moldam esse cenário. Por isso, é fundamental conhecer mais profundamente as biografias daqueles que estão no centro desse jogo complexo. Líderes como Donald Trump e Xi Jinping. Entender suas trajetórias desde a juventude, suas obsessões, estratégias e contradições ajuda a desvendar os movimentos e as decisões que hoje definem o rumo do comércio e da política global. Se você quer aprofundar essa compreensão e acompanhar de perto a história dos líderes que influenciam diretamente o futuro da América do Norte e do mundo, recomendo o e-book especial que reúne essas biografias em detalhes. Ele está disponível no comentário fixado para quem deseja um olhar didático e promissor sobre os acontecimentos geopolíticos atuais. João, um homem de 59 anos, operador de uma fábrica de autopeças no México, observa o desenrolar desse processo com uma mistura de esperança e apreensão. Seu trabalho, que antes dependia diretamente da movimentação de mercadorias por rotas tradicionais, agora vive a tensão de uma infraestrutura renovada, com portos ampliados e estradas turbinadas que prometem acelerar o transporte, mas também podem significar menos controle e mais incertezas sobre o futuro. Será que os benefícios prometidos alcançarão os pequenos e médios empresários como João, ou eles ficarão à margem dessa revolução que parece ditar regras novas e desconhecidas? Ao observar o avanço das obras, fica claro que o Corredor Norte não é apenas uma rota alternativa, mas um agente provocador que desafia padrões consolidados. A construção de superportos e a modernização de terminais em cidades como Manzanillo e Veracruz criam um sistema logístico de última geração, capaz de movimentar volumes que superam as capacidades históricas das infraestruturas tradicionais. Esse avanço tecnológico traz consigo a promessa de eficiência e competitividade, mas também levanta questionamentos sobre o impacto nas comunidades locais, sobre o meio ambiente e sobre as relações trabalhistas. A velocidade é um dos elementos centrais dessa nova realidade. O que antes demorava dias, agora pode ser realizado em horas. A redução do tempo de trânsito e a eliminação de burocracias prometem tornar as cadeias de suprimentos mais ágeis e responsivas. Mas será que essa rapidez não gera uma pressão adicional sobre os trabalhadores, sobre a qualidade dos serviços e sobre a sustentabilidade dos processos? A aceleração econômica, embora desejada, pode esconder tensões que se manifestaram no futuro próximo.
Imagine o cotidiano de pessoas que vivem nas cidades cortadas por essas rotas. Para elas, as mudanças não são abstratas, são reais e palpáveis. O aumento do tráfego ferroviário pode significar mais empregos, sim, mas também pode trazer desafios como poluição, riscos de acidentes e mudanças na dinâmica urbana. Essas transformações trazem consigo uma necessidade urgente de diálogo entre governos, empresas e comunidades para garantir que o progresso não deixe ninguém para trás. Por outro lado, os ganhos econômicos prometidos geram expectativas que podem não se concretizar de forma uniforme. Pequenas empresas enfrentam dificuldades para se adaptar às novas exigências logísticas, enquanto grandes corporações capturam a maior parte dos benefícios. A concentração econômica é uma sombra que acompanha essas mudanças e pode acentuar desigualdades regionais e sociais. Como equilibrar crescimento com justiça social num cenário tão complexo? Além disso, o impacto ambiental das expansões portuárias e das obras ferroviárias não pode ser ignorado. Projetos de grande escala alteram ecossistemas, afetam cursos de água e ameaçam habitats naturais. O desafio de conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental é antigo, mas ganha uma nova urgência diante do ritmo acelerado dessas obras. Quais medidas efetivas estão sendo tomadas para mitigar esses efeitos? Estão as comunidades locais sendo ouvidas e respeitadas em suas demandas? A transformação do transporte e da logística também altera profundamente as cadeias de produção e distribuição. Empresas de transporte e logística têm que se reinventar, adotando novas tecnologias, formas de gestão e estratégias para acompanhar a velocidade e a escala desse movimento. Isso gera uma demanda crescente por qualificação profissional, inovação tecnológica e investimentos em infraestrutura digital. Como os trabalhadores que já estão no mercado estão se adaptando a essa realidade? Que oportunidades surgem para os jovens que entram agora nesse cenário? Ao mesmo tempo, a dinâmica do Corredor Norte altera os padrões de consumo e a relação das empresas com seus mercados. A rapidez e a eficiência na entrega de mercadorias criam um ambiente onde o cliente final espera cada vez mais agilidade, personalização e qualidade. Isso transforma não apenas o comércio entre países, mas também a experiência do consumidor comum, que se vê diante de um mundo onde produtos chegam mais rápido, mas talvez a um custo maior, ou com impactos menos visíveis. No meio disso, histórias de superação e adaptação surgem como faróis de esperança. Pessoas que, como Ana e João, encontram nas mudanças oportunidades para reinventar seus negócios, para adquirir novas competências e para contribuir com o desenvolvimento local e regional. São exemplos que mostram que, mesmo diante de transformações profundas e rápidas, é possível encontrar caminhos que unem crescimento econômico com bem-estar social. À medida que o Corredor Norte ganha forma, fica claro que não se trata apenas de uma rota comercial. É um símbolo das transformações profundas que definem o século XXV. A globalização adaptada a novos paradigmas, a tensão entre proteção e abertura, o equilíbrio delicado entre crescimento econômico e sustentabilidade social e ambiental. Por isso, é fundamental acompanhar esses movimentos com olhar atento e mente aberta, buscando compreender as nuances, os interesses envolvidos e as consequências para cada um de nós. Esse entendimento é a base para participarmos ativamente das decisões que moldarão nosso futuro coletivo. Se você quer continuar por dentro dessas análises e reflexões, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua participação é essencial para construirmos juntos uma discussão rica, transparente e verdadeira sobre os rumos da América do Norte e do mundo. O volume gigantesco de mercadorias que circulava entre os três países não é apenas uma estatística,
representa sonhos e trabalho. Quando somamos os números do comércio bilateral, descobrimos que no último ano, os Estados Unidos negociaram nada menos que 762 bilhões de dólares com o Canadá e 839 bilhões com o México. Isso não é simplesmente comércio. É a base que sustenta parte considerável da estabilidade econômica de todo um continente. Agora, imagine o impacto real, quando cerca de 10% dessa movimentação começa a fluir por rotas alternativas, sem passar pelos pontos tradicionais de entrada Buffalo, por exemplo, ou Laredo. Será que podemos medir apenas em dólares o que isso representa para uma cidade, uma fábrica, uma família? E o que dizer das receitas que alimentam os cofres do governo? Em um ano fiscal, a Receita Federal dos Estados Unidos arrecadou 92 bilhões e 300 milhões de dólares, apenas em taxas e impostos relacionados a essas operações. Uma cifra que ultrapassa muitas outras fontes de receita, fundamental para o funcionamento do país. Quando parte desse montante começa a escorrer por rotas que ignoram a jurisdição americana, não é só o dinheiro que desaparece, é a capacidade de influenciar, de negociar, de manter o controle. Por que então essas rotas alternativas têm tanto poder? Porque elas não apenas desviam cargas, elas ameaçam a própria lógica da soberania comercial. Cada container que deixa de cruzar a fronteira americana é uma declaração. O poder de impor tarifas tem limites. É uma mensagem para os que ainda acreditam que uma tarifa alta pode ser uma muralha intransponível. O comércio, afinal, não se dobra a muros, mas encontra caminhos, atalhos e desvios que, no fim das contas, decidem quem ganha e quem perde no jogo global. Ao olhar para além dos números, encontramos histórias de tensão e luta dentro das indústrias. Pense em Miguel, um operador de uma planta metalúrgica em Chicago, que vê suas horas de trabalho diminuírem enquanto bobinas de aço canadenses são desviadas para portos mexicanos. Ou Clara, gerente de logística de uma empresa de autopeças, que enfrenta o dilema diário de ajustar seus prazos e custos diante de mudanças imprevisíveis nas rotas de fornecimento. Essas pessoas vivem o impacto dessas transformações em suas rotinas, seus empregos e suas famílias, navegando em um mar de incertezas. Em cidades do meio-oeste americano, as consequências começam a ser sentidas de forma concreta. Fábricas fecham linhas de produção, fornecedores enfrentam dificuldades para manter contratos e trabalhadores veem seus postos ameaçados. A pressão aumenta não apenas nos números da economia, mas na pulsação de comunidades inteiras que dependem dessas cadeias produtivas. Além disso, a tensão entre os governos aumenta e as respostas políticas nem sempre se mostram eficazes ou coordenadas. O ritmo das mudanças ultrapassa a capacidade de reação das autoridades, que se veem entre interesses divergentes, pressões de grupos econômicos e a urgência de proteger empregos e receitas. A política, nesse contexto, revela suas contradições. Até que ponto pode conter um processo que já ganhou dinâmica própria? Quem tem realmente o poder de alterar o curso dessa transformação? Essas perguntas ganham força à medida que o corredor norte avança, trazendo consigo não apenas mudanças físicas, mas simbólicas. Ele desafia o que muitos consideravam imutável: a centralidade dos Estados Unidos no comércio continental. E provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do poder econômico, sobre a capacidade de adaptação das sociedades e sobre os caminhos que se abrem ou se fecham diante das escolhas feitas hoje. Marisa sabe que seu trabalho depende não só da eficiência da fábrica, mas também da fluidez da cadeia de suprimentos, que agora é afetada por desvios e mudanças de rota. A saída de cargas para outros países não só afeta os prazos, mas impõe um ritmo que pode, a qualquer momento,
deixar sua linha parada, o que significa menos horas extras, menos produção e, pior, riscos para a estabilidade do emprego. Essa incerteza reverbera em casa, onde filhos adolescentes já questionam o futuro, e em seu casamento, onde o cansaço da rotina é um adversário invisível. Enquanto isso, a história de Daniel, um caminhoneiro de 58 anos que percorre as rodovias do sul do México, nos traz outro prisma dessa complexa rede. Para ele, as estradas que ligam os portos ampliados a centros industriais não são apenas vias de transporte, são a própria vida, o sustento que mantém sua família e sua comunidade. A melhoria das rodovias oferece melhores condições, mas também traz a pressão por entregas mais rápidas, horários apertados e uma rotina exaustiva que não permite descanso. Mas o que essas histórias nos dizem? Que as grandes decisões econômicas e políticas muitas vezes se traduzem em impactos muito concretos e pessoais, capazes de mudar trajetórias e moldar destinos. Que a movimentação das mercadorias, por maior que seja o volume, passa necessariamente pela experiência humana daqueles que produzem, transportam, organizam e consomem. E em meio a essa teia, surgem dados que ampliam ainda mais a complexidade. Sabia que cada vaga de emprego na indústria automotiva norte-americana gera, em média, mais de 9 empregos em setores conexos? Isso significa que, quando uma fábrica enfrenta redução na produção, o efeito dominó alcança desde fornecedores de peças até trabalhadores em serviços de alimentação próximos às plantas. São centenas de milhares de empregos que se multiplicam e se perdem de forma quase invisível, mas real. Pense na indústria química também, que é fortemente impactada pelo redirecionamento das cargas. Plantas no Golfo do México precisam agora pagar mais pelo transporte de matérias-primas, uma vez que os caminhos tarifados são evitados. Isso eleva os custos e reduz a competitividade, ameaçando uma cadeia produtiva que envolve milhares de pessoas. As cifras que acompanham essas movimentações são impressionantes. Em um único mês, a movimentação de cargas nos portos de Los Angeles e Long Beach caiu quase 30%, um tombo que não pode ser ignorado. Trabalhadores portuários e sindicatos expressam preocupações não apenas econômicas, mas sobre a perda de poder de negociação, temendo que o desvio das cargas para portos canadenses e mexicanos diminua sua influência e capacidade de garantir direitos. No campo das montadoras, a tensão é ainda maior. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva alerta para os riscos de um enfraquecimento da base produtiva. Cada linha de montagem cancelada, cada produção interrompida, representa um golpe direto na cadeia que mantém viva a indústria e a economia da região. E as consequências não param por aí. As regiões afetadas sofrem com a redução da arrecadação fiscal, o que compromete investimentos em infraestrutura, saúde e educação, ampliando um círculo vicioso de precarização. Pequenas cidades, antes prósperas graças à atividade industrial, enfrentam desafios crescentes para manter serviços básicos e reter jovens que buscam oportunidades em outros lugares. Ainda assim, mesmo diante desse cenário, surgem histórias de resiliência. Empresas que apostam na inovação para sobreviver, trabalhadores que buscam se reinventar e comunidades que se organizam para resistir às mudanças abruptas. É um contraponto importante que nos lembra que por trás das estatísticas existe um tecido social vivo, capaz de se adaptar e buscar caminhos alternativos. Enquanto a maioria se concentra nos trilhos, nos portos e nas tarifas, um verdadeiro terremoto está ocorrendo no coração das operações alfandegárias. O avanço da tecnologia blockchain está fazendo com que a burocracia tradicional, antes lenta e burocrática,
perca força para um sistema digital capaz de eliminar papelada redundante, reduzir horas de espera e garantir uma segurança quase impenetrável às fraudes. Isso soa como um sonho para importadores e exportadores, mas para os governos que dependem das taxas geradas por cada despacho, representa uma ameaça que não podem simplesmente ignorar. Imagine a cena. Oficiais da alfândega nos Estados Unidos observando com crescente inquietação, enquanto um sistema chamado Janela Única permite que Canadá e México troquem dados aduaneiros sem jamais enviar uma informação sequer para os servidores americanos. Documentos que antes passavam por múltiplas verificações, que consumiam tempo e geravam receita, agora trafegam instantaneamente entre os dois países, validados uma única vez e nunca mais revisados. Um golpe no modelo antigo, mas devastador para quem depende dessa receita. A contradição dessa situação é palpável. Por um lado, temos o progresso tecnológico que promete agilidade, eficiência e transparência. Por outro, uma estrutura governamental que vê sua arrecadação evaporar diante de um sistema que ela própria não controla. O que parecia ser apenas uma inovação técnica se transforma, na verdade, em uma disputa pelo controle do comércio e do poder político na América do Norte. Essa realidade provoca uma série de tensões. Servidores governamentais pressionados a se adaptar rapidamente, empresas em estado de alerta diante das novas regras, sindicatos que temem a perda de postos de trabalho e um conjunto de interesses que se chocam entre modernidade e tradição. Mas será que a modernidade sempre traz progresso para todos? Ou apenas redefine as formas de exclusão e desigualdade? Por trás da eficiência digital, há histórias humanas de resistência e adaptação. Pense em Laura, uma especialista em logística de 47 anos, que precisou reaprender tudo o que sabia para navegar no novo sistema. As horas extras que antes passava organizando documentos foram substituídas por longas sessões em frente a telas, decifrando códigos e algoritmos. O desafio não é apenas técnico, mas psicológico. Lidar com a sensação constante de que o chão está se movendo sob seus pés e que o domínio das ferramentas digitais virou questão de sobrevivência profissional. Ao mesmo tempo, surgem sinais de que o Corredor Norte não é apenas uma rota física, mas uma rede viva que pulsa na velocidade dos dados. Transportadoras conseguem reduzir o tempo de liberação de mercadorias de dias para apenas algumas horas, enquanto a eliminação da duplicidade de informações permite que os processos fluam com uma rapidez inédita. Isso cria um ambiente onde a logística se torna uma dança complexa entre velocidade, segurança e custos, um equilíbrio delicado que pode ser decisivo para a competitividade das empresas envolvidas. Mas a tensão não para por aí. Como reagirão as autoridades americanas quando percebem que seu sistema fiscal está sendo literalmente bypassado por um software que, fantasma, atravessa fronteiras antes mesmo da primeira carga cruzar o Rio Grande? Que medidas podem tomar contra uma realidade que desafia os limites da jurisdição territorial? A tecnologia, afinal, parece estar um passo à frente da política, deixando os reguladores na defensiva. Enquanto isso, as consequências começam a ser sentidas nas fábricas. Recentemente, a General Motors anunciou a suspensão temporária da produção de veículos elétricos em uma unidade no Canadá, impactando diretamente milhares de trabalhadores e causando um efeito cascata que alcança fornecedores, prestadores de serviços e famílias inteiras. Cada vez mais, decisões que antes eram tomadas em salas de reuniões parecem ser influenciadas por um jogo complexo onde dados, rotas alternativas e algoritmos pesam tanto quanto o aço e a mão de obra. Essas histórias humanas revelam o lado oculto da revolução digital no comércio. A pressão sobre indivíduos que, de uma hora para outra, precisam se reinventar
competir em um cenário novo e incerto e lidar com a ansiedade que acompanha a imprevisibilidade. Como Laura, muitos profissionais se veem diante de um dilema: aceitar a mudança ou arriscar ficar para trás. Essa tensão gera um microconflito interno, um duelo entre medo e esperança, estabilidade e inovação. Ao observar esse panorama, fica claro que o futuro da América do Norte não será decidido apenas nos gabinetes de poder, nem nas linhas de montagem. Ele se define na interseção entre política, tecnologia e vida cotidiana. E essa interseção é um espaço delicado, onde a responsabilidade de cada um é gigantesca. O que faremos diante de um cenário que exige não só inovação, mas sensibilidade? Como construir pontes em vez de muros? Como garantir que o avanço seja inclusivo, justo e sustentável? Essa reflexão ganha ainda mais profundidade quando pensamos nos líderes que, por trás das cortinas, conduzem esse jogo. Donald Trump e Xi Jinping, figuras emblemáticas e controversas, são peças-chave para compreender o contexto que molda a geopolítica atual. Suas trajetórias pessoais, suas escolhas e estratégias desde a juventude até o topo do poder, revelam nuances essenciais para decifrar os movimentos que observamos. Entender suas histórias não é apenas um exercício histórico, mas uma ferramenta para interpretar os fatos presentes com clareza e perspectiva. Para quem deseja mergulhar nessa análise, há um e-book exclusivo que explora detalhadamente as biografias desses presidentes, revelando seus desafios, obsessões e contradições. Este material proporciona uma visão didática e enriquecedora sobre o que está por trás das decisões que impactam diretamente o comércio, a diplomacia e o equilíbrio global. A obra está disponível no comentário fixado, pronta para ampliar sua compreensão e alimentar o pensamento crítico. E agora, mais do que nunca, seu olhar importa. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa jornada de descobertas e debates. Deixe seu comentário, queremos ouvir suas histórias, dúvidas e insights. Curta o vídeo se sentiu que essa conversa tocou algo em você. Porque mais do que espectadores, somos uma comunidade em busca de significado e entendimento em tempos turbulentos. Obrigado por estar aqui, por se permitir refletir e por fazer parte desse diálogo que vai além do superficial. Até o próximo vídeo.